Muito boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o presidente regional do PT, prefeito de Maricá, Washington Quaquá. Boa noite, presidente. Boa noite, tudo bem, Ricardo? É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Para entrevistá-lo, convidei também o jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Boa noite, Caio. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite, em nome de toda a direção do Jornal O Dia. Boa noite aqui ao Quaquá, meu ex-companheiro de Universidade Federal Fluminense. Jogamos bola junto lá quando eu estava entrando na faculdade. Então, já tem uma intimidade aí. Há 20 anos depois, estamos nos reencontrando aqui 20 anos depois. É um prazer estar aqui na bancada com vocês dois. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Quaquá, vou começar pela questão nacional. Nas últimas semanas, há o registro de uma queda no índice de intenção de voto na presidente Dilma e na avaliação também do governo. A presidente estaria em queda e houve também, ao mesmo tempo, a decisão de instalação de uma CPI exclusiva para apurar possíveis irregularidades na Petrobras. Essa CPI é interpretada por alguns como o início de um sangramento eventual público do governo, o que poderia fragilizar ainda mais a reeleição da presidente Dilma. Como é que você interpreta esses fatos? A presidente corre risco ou não? Olha, Ricardo, eu acho que aconteceu a mesma coisa em 2005, 2006, na reeleição do presidente Lula. Disseram que iam sangrar o presidente Lula até derrotá-lo nas eleições. E o presidente Lula não apenas recuperou, como reelegeu e elegeu a Dilma, né, sua sucessora. É óbvio que nós estamos falando do Lula e da Dilma, são personalidades diferentes, são lideranças diferentes. Há um momento, de fato, de uma certa expectativa da população, mas eu acho que a presidenta vai se reeleger porque o legado que os nossos governos, em 12 anos de governos populares no Brasil, deixou para a população, é um legado muito grande. O que nós temos que passar durante a eleição é que nós não estamos satisfeitos com o nosso legado. Nós fizemos muito, mas temos ainda muito que fazer. Nós aqui no Rio, por exemplo, temos discutido que há um limite nessa aliança conservadora no Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional não permite que a gente faça as grandes reformas que o Brasil precisa. Então, nós aqui no Rio de Janeiro, o PT do Rio de Janeiro, o PCdoB, a nossa aliança aqui no Rio de Janeiro, vai propor ao Brasil, né, a partir do Rio de Janeiro, a retomada de uma pauta que nós estamos chamando das reformas de base do século XXI. Nós temos que pauta seria essa? Quais seriam os temas, assim, em linhas gerais, que possam, na verdade, ser incorporados nesse grande guarda-chuva do que seria as reformas de base do século XXI? Eu acho que nós temos que retomar a ideia, por exemplo, nós vamos retomar aqui no Rio de Janeiro, a ideia da escola de tempo integral. O governo federal tem avançado no programa Mais Educação, eu tenho experiência lá em Maricá, inclusive, de escolas de tempo integral, mas é pouco. Nós temos que construir uma escola, o Lindbergh tem dito isso, uma escola de tempo integral, um CIEP 2.1, um CIEP do século XXI, que incorpore a cultura, os audiovisuais, que incorpore a ciência a partir de toda a tecnologia que nós temos. Então, a necessidade de uma reforma educacional é fundamental. A necessidade de uma reforma sanitária. Nós fizemos um programa muito importante no Brasil, que é o programa Mais Médicos, que o PSDB foi contra, né, que essa oposição aí foi contra, mas que está colocando médico, né, para pessoas que nunca tiveram acesso, lá no posto de saúde, lá no interior, lá na comunidade. Então nós temos que trazer mais médicos cubanos, mas nós temos também que fazer mais faculdades de medicina, o que já é previsto no programa Mais Médicos, para que a gente forme o povo brasileiro médicos, gente do povo, negros, pobres, gente da comunidade, que virem médicos, não pode ser uma categoria apenas da elite brasileira. Então, a reforma sanitária é fundamental, a reforma daqui, da mídia. Não é possível que meia dúzia de famílias controlem a mídia brasileira. Eu quero falar na televisão. O ministro Franklin Martins tinha um projeto, inclusive, um projeto de, digamos, não digo de controle, mas um projeto de regulação da mídia no Brasil, que tentou encaminhar uma reação muito grande de alguns setores, a coisa, de certa maneira, está em banho-maria. A presidente Dilma não deu sequência a esse projeto. Você acha que o governo deveria encaminhar ao Congresso algum projeto regulando
o funcionamento dos grandes grupos de comunicação no Brasil? Mas o espectro da telecomunicação é público. Não pode, num país democrático, meia dúzia de famílias controlar. Hoje, a grande rede, que a gente sabe qual é, eu nunca apareci ninguém de esquerda nunca apareceu, vou falar aqui o nome, na Rede Globo, bem. Não usam os programas bons que são feitos, só usam para dar cacete, entendeu? Então, é um combate ideológico, um combate político todo dia. É preciso democratizar, eu não sou contra que as famílias tenham seus meios de comunicação, mas os sindicatos têm que ter, as associações de moradores têm que ter, as prefeituras têm que ter. Preciso democratizar os meios de comunicação no Brasil. É uma das reformas. A reforma tributária, hoje no Brasil, só rico, só pobre paga imposto. Mas o governo federal poderia aproveitar o gancho agora da aprovação do Marco Civil, que também... que tinha as grandes corporações contra a sua aprovação, aproveitar esse gancho para aprovar a regulação que como o Ricardo lembrou, do Franklin Martins, que acho que abraçaria o que o senhor está falando, Quaquá. Não há dúvida, mas você viu que já foi difícil aprovar o Marco Civil. Você vê que as empresas internacionais já jogaram um lobby muito forte. Esse Congresso Nacional precisa ser mudado. O povo brasileiro exige reformas. Mas na hora de votar, vota no deputado que compra o voto dele. É preciso mudar o Congresso Nacional. Nós temos uma presidenta da República que quer fazer reformas, temos um comando que quer fazer reformas, mas o Congresso Nacional não quer. O Congresso Nacional é um Congresso conservador e é colocado lá pelo povo. Nós temos que olhar agora os deputados que nós vamos votar. Porque esses caras vêm com muito dinheiro e compram votos, montam mega estruturas para conseguir voto e ficam maioria no Congresso, impondo uma pauta conservadora ao Brasil. Nós temos que botar nas ruas uma pauta de reformas para esse país. Presidente, ao lado digamos, das dificuldades administrativas da presidente Dilma, me parece que há também as chamadas dificuldades políticas, porque dentro do próprio PT começa a florescer esse movimento de volta a Lula. Há deputados do próprio PT que defendem agora abertamente, partidos da base, por exemplo, como o PR, estão lançando manifestos públicos apelando ao presidente para que assuma a candidatura no lugar da presidente Dilma. Ou seja, isso também, de alguma maneira, em alguma medida, vem fragilizar a postulação dela. Quer dizer, você não acha que o partido tem que definir isso urgentemente? Na verdade, há possibilidade, na sua opinião, se ter efetivamente a volta do Lula nesse ano? Olha, você ter o Lula no banco de reserva é a mesma coisa de você ter o Pelé, disputar uma Copa do Mundo com o Pelé no banco de reserva. Então essa discussão do volta a Lula é uma discussão que, na minha opinião, é natural, porque o Lula é uma personalidade tão grande no Brasil, é o maior político brasileiro, um dos maiores políticos do mundo hoje, uma referência mundial. É natural que essa discussão do Lula apareça. Agora, eu também quero volta a Lula em 2018. Nós vamos reeleger a Dilma, e o Lula vai voltar em 2018. A melhor defesa do volta a Lula é a reeleição da Dilma e a eleição do Lula em 2018, porque esse projeto de transformação do Brasil, ele precisa ter continuidade. Agora é preciso estabelecer um desafio para esse nosso novo governo, é preciso estabelecer uma pauta de reformas para o Brasil. Não dá para ficar no rame-rame. A gente mudou muito, mas tem que mudar muito mais. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.